Capítulo 7. As heresias medievais. Os pobres irrompem na história. Cátaros, patareus, albigenses, frades, apostólicos, dulcinistas, beguinos, tantos nomes, tantas facetas de um grande fenômeno, um gigantesco movimento de pessoas que reivindicavam uma igreja livre das rédeas do poder e se chocavam com a prepotência dos nobres. Contra eles, a resposta do rei e dos prelados será impiedosa: torturas, execuções e até verdadeiras guerras. Como vimos nos capítulos anteriores, os anos entre os séculos X e XI viram a extrema decadência do papado, a submissão das hierarquias eclesiásticas à autoridade imperial e uma corrupção geral da igreja, a simonia, pecado que consiste na compra e venda de absolvições, indulgências e benefícios eclesiásticos e em seu uso para enriquecimento pessoal, e o concubinato do clero foram um grande problema para a igreja, tanto que, em dado momento, um conselho declarou os eclesiásticos simoníacos. 1075. Outro elemento de corrupção da igreja era a instituição dos bispos condes. Como já foi dito antes, o Império Romano do Ocidente, ou o que restava dele, e vários reinos cristãos haviam repartido seus próprios domínios em feudos, marquesados, condados, ducados etc., confiados aos vassalos ou senhores feudais. Teoricamente, os vassalos eram apenas funcionários, que podiam ser exonerados de suas funções a qualquer momento. Com o tempo, no entanto, principalmente os senhores feudais maiores tendiam a se considerar donos absolutos do território a eles designados e tinham conquistado o direito de passá-los aos filhos. Os imperadores resolveram o problema confiando feudos aos eclesiásticos, que, fazendo voto de castidade, não podiam ter descendentes legítimos, mas quem ordenava os bispos? Hoje, a resposta parece óbvia. Os bispos são nomeados pelo Papa ou uma autoridade eclesiástica. 1000 anos atrás, a questão não era tão simples. Na Alemanha e no norte da Itália, os bispos eram investidos pelo imperador, por costume antigo. Obviamente, este escolhia os colaboradores mais capazes e confiáveis. Não é necessário dizer que os bispos condes se comportavam mais como administradores de patrimônios do que como pastores de almas, e que eram mais fiéis ao imperador do que à igreja. No século XI, começou uma queda de braço entre o papado e o império, que entrou para a história com o nome de luta pela investidura e que duraria quase um século, terminando apenas com a vitória da Igreja de Roma. O contraste entre os dois potentados se acendeu mais sob o pontificado de Gregório V, 1073-1085, eleito graças também à pressão de uma revolta popular. Expoente dos movimentos reformistas, Gregório impôs a doutrina da autonomia e da autoridade absolutas do Papa sobre toda a Igreja e da submissão de todos os cristãos, reis e também imperadores e autoridade espiritual. Consequentemente, não só o poder de consagrar os bispos era uma prerrogativa absoluta do Papa, bem como os bens temporais por eles administrados deveriam, de algum modo, passar para a jurisdição da Igreja de Roma. O imperador Henrique IV, em 1076, convocou em Worms um concílio de bispos alemães, que declararam a destituição do Papa. Este respondeu excomungando o imperador e isentando seus súditos da obrigação de fidelidade. Os príncipes alemães logo aproveitaram a ocasião para se rebelar, e o imperador foi obrigado a pedir o perdão papal. Em 1077, enquanto se hospedava no castelo de Canossa, Gregório VII recebeu a visita do imperador, que teve de esperar por 3 dias do lado de fora das muralhas, com roupas de penitente. O Papa concedeu o perdão, mas o ato não pôs fim à rebelião. Derrotado pelas tropas rebeldes e mais uma vez excomungado, Henrique IV jogou com tudo o que tinha, com os soldados que lhe permaneceram fiéis, desceu até a Itália, ocupou Roma militarmente, 1084, e nomeou um antipapa, Clemente III, que, por sua vez, o coroou imperador. Pouco depois, chegaram a Roma as tropas normandas, aliadas ao Papa, que expulsaram as imperiais.
mas causaram tanta devastação à cidade que os romanos se rebelaram contra o próprio pontífice, que morreu no exílio no ano seguinte. Henrique IV moveu seus exércitos também contra o Papa Urbano 8088-1099 e Pascoal II, sendo, em ambos os casos, detido por uma rebelião. A primeira, sob liderança de seu primogênito, Conrado, a outra, de seu segundo filho, Henrique Veste, ao suceder o pai, desceu à Itália em 1110, ocupou Roma, mandou prender o Papa Pascoal II 1099-1118, junto com os cardeais, e obrigou a coroá-lo imperador. A luta pela investidura só terminou com a Concórdia de Worms, de 1122. O imperador renunciava ao direito de nomear os bispos, mas mantinha o de presenciar sua eleição e de garantir-lhes os benefícios feudais. Era reconhecida formalmente a supremacia espiritual do pontífice, enquanto, na prática, o imperador ainda possuía amplo poder de intervenção na escolha dos bispos. Os movimentos reformistas em reação contra a corrupção na igreja. Surgiram dois movimentos reformistas de origem diversa, um do tipo monástico, outro popular. O movimento monástico era o cluniacense, cujo nome provém do mosteiro francês de Cluny, fundado em 910, que envolveu as ordens regulares dos beneditinos, dos cistercienses, dos cartusianos, dos camáldulos, além de boa parte do clero e muitos leigos. Os cluniacenses lutavam pelo renascimento da moral da igreja e pela sua volta à qualidade de guia espiritual. Acreditavam que poderiam obter o resultado desejado reforçando a autonomia e a autoridade do papado. Além desse, havia um movimento político-religioso de origem popular que lutava contra o excesso de poderes dos feudatários eclesiásticos e por uma igreja mais próxima dos pobres. Em Milão, ele criou o fenômeno da pataria, do qual falaremos mais adiante. O termo popular não deve suscitar mal-entendidos. Na época, o povo era formado pelos membros das classes que hoje podemos considerar burguesas. Podemos, portanto, imaginar que não lhes faltassem elementos dotados de iniciativa, cultura e meios econômicos. O inimigo comum dos cluniacenses e patarinos eram os bispos condes, independentes demais em relação ao Papa e dependentes demais do imperador. E foi contra este último adversário que se criou uma aliança inédita. Em Milão, expoentes do clero, dentre eles o futuro pontífice Alexandre II, entraram na pataria. Em Florença, os monges reformistas instigaram uma rebelião contra o bispo simoníaco Pietro Mesabarda. Os cidadãos se transformaram de cordeiros em feiras. Observava, desconsolado, o bispo de Alba, mas os monges reformistas não ignoravam os planos elevados. Muitos brilhantes membros do movimento se plantaram na corte papal. O sonho dos cluniacenses foi coroado com a eleição de um deles para Papa, Gregório 7073-1085. Gregório, que fora eleito graças também à pressão do povo de Roma, teorizou e tentou colocar em prática a autoridade absoluta do Papa no corpo da Igreja, além da primazia do poder espiritual sobre o temporal. A pataria e os movimentos afins foram um instrumento útil para subtrair o poder dos bispos condes e reforçar a autoridade central da Igreja de Roma. Mas agora que o objetivo fora alcançado, a ralé não tinha mais utilidade e devia voltar ao seu lugar, por bem ou por mal. Após um primeiro momento de moralização e aproximação, a Igreja se afastou ainda mais dos pobres, que, em teoria, deveria ter defendido. Em 1200, o Papa já havia se tornado um soberano sob todos os aspectos, talvez um dos mais poderosos soberanos europeus, que, como todos os outros regentes, tinha pretensões territoriais, firmava tratados, fazia e desfazia alianças. Um soberano que, com as cruzadas, podia mandar exércitos para a guerra e influenciar pesadamente os reis e imperadores católicos com a arma da excomunhão, que na época incluía, também, a perda de todos os direitos. Os bispos condes, ainda que nomeados em Roma, continuavam a deter nas próprias mãos a pastoral, símbolo do poder espiritual e o cetro do poder feudal,
e possuíam em suas dependências exércitos, vassalos e servos da gleba. Os conventos eram proprietários de imensas riquezas e latifúndios, que geriam com ampla autonomia com relação ao poder estatal, verdadeiros estados dentro dos estados. Algumas ordens, como a dos Cavaleiros de Malta, gozam ainda hoje da extraterritorialidade em seus palácios. Não era incomum que altos eclesiásticos assumissem funções de destaque nas dependências dos vários soberanos europeus. Tudo isso só provocava uma crescente corrupção do clero, cada vez mais ocupado com a gestão dos próprios bens temporais e sempre menos atento à própria missão de guia espiritual, tornando a carreira eclesiástica atraente para as pessoas erradas e pelos motivos errados. A situação não era melhor no clero menor, formado não raro por pessoas rudes, ignorantes e corruptas, às vezes até analfabetas e certamente menos eloquentes e menos fiéis às escrituras do que muitos pregadores hereges. Apenas para entender qual era o fermento da época contra o clero, eis o que escreve Pierre Cardenal, poeta do século XIII, sobre os eclesiásticos. Sua pobreza não era de espírito, guardam o que é seu e pegam o que é meu. Para túnicas, usam tecidos de lã inglesa, deixam um silício muito áspero, e não dividem suas vestes como fazia São Martinho, mas as esmolas com as quais se mantém a gente pobre, querem todas para eles, com roupas leves e largas, com a capa passada, fina no verão, grossa no inverno, com sapatos delicados, de solas francesas quando faz frio, de couro marselhês, sempre amarrados com maestria, pois mal amarrado é imperdoável. Vão pregando, com seu sutil saber, que para servir a Deus devemos dar o coração e os bens. Se fosse marido, eu teria medo se um homem sem meias se sentasse próximo à minha mulher. Dois as cruzadas, que na época já provocavam o horror de muitos crentes, afetaram a cristandade com outro veneno poderoso, o conceito de guerra santa, a ideia de que matar um infiel era não só um ato lícito, como também abençoado por Deus. Qualquer um que pregasse ou retornou a uma igreja mais simples, mais pobre, não comprometida com o poder, corria o risco de se ver, apesar de tudo, declarado herege e inimigo da igreja. Por todos esses motivos, uma massa crescente de pessoas se afastou da instituição eclesiástica para se aproximar dos movimentos heréticos, cujos líderes eram os primeiros a colocar em prática os preceitos da pobreza e da caridade que pregavam. As heresias medievais, em muitos casos, eram verdadeiros movimentos populares que uniam, aos sermões religiosos, a prática de um estilo de vida solidário e igualitário. Em alguns casos, os hereges professavam efetivamente uma doutrina diferente da oficial, mas, em outros, a acusação de heresia tinha apenas finalidades políticas, como no conhecido caso de Joana d'Arc. Os pobres hereges e os católicos, o que inicialmente distinguia São Francisco de Pierre Valdo. Ambos queriam se desfazer dos próprios bens e devolver à igreja sua simplicidade primitiva. Mas um é venerado em todas as igrejas do mundo católico, enquanto o outro foi taxado de herege. 3. Talvez o pontificado de Inocêncio 3198-1216 tenha marcado o ápice do poder político do papado na Europa, um papado que, no entanto, precisou enfrentar uma grave ameaça: os pregadores cátaros e valdenses que obtinham um sucesso crescente. Os cátaros, apoiados pelos nobres locais, chegaram a criar, no sul da França, uma igreja alternativa, que corria o risco de superar a oficial. Para conter o perigo, Inocêncio III atuou em duas frentes. Primeiro, acolheu na igreja movimentos como o dos franciscanos, que criaram sua própria regra de pobreza, desde que se submetessem à autoridade do pontífice. Criou uma congregação de pobres católicos rival à dos valdenses. Uma das maiores instituições de Inocêncio III foi a compreensão de que a capacidade de conseguir adeptos junto aos cátaros era exatamente a vida humilde, escondida, pobre. Quando o Papa se viu diante dos fenômenos franciscano e dominicano, intuiu que o caminho da pobreza podia salvar a igreja, enquanto tinha também o poder de destruí-la.
se o poder eclesiástico era acusado de não abraçar mais o mandamento da pobreza de Cristo, o aparecimento de homens fiéis às instituições e capazes de retomar a genuinidade das origens podia lhe devolver a credibilidade. Benazir D'Amico, 1998, página 33. Ao mesmo tempo, ele puniu impiedosamente as heresias, encorajou Domingos de Gusmão, o futuro São Domingos, a pregar contra elas no sul da França e ordenou que os bispos procurassem os hereges e os reconduzissem ao seio da igreja ou os punissem de forma exemplar. Inocêncio III foi o promotor da famosa cruzada contra os cátaros. Com o passar do tempo, os vértices da igreja acabaram considerando perigoso o próprio conceito de pobreza evangélica. Se Inocêncio III e Honório III reconheceram as regras das ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, um século depois, João 22 decretou herética a afirmação de que Cristo e seus apóstolos nada possuíam. 4. As cidades-estado. Dentre as mudanças anunciadas da nova época, há uma que com certeza não é menos importante. Um crescente número de camponeses deixava a condição de servos da glebe e incrementava a população e a disponibilidade de mão de obra das cidades, onde se afirmava uma nova classe de mercadores, artesãos, profissionais. Estes grupos, aliados a alguns expoentes da pequena nobreza, dariam vida, por volta do final do século XI, a uma nova civilização, a das cidades-estado. As cidades-estado eram verdadeiras repúblicas autônomas que, aos poucos, se libertavam do domínio dos feudatários, leigos ou eclesiásticos, e impunham um ordenamento que podemos definir como democrático, ainda que os expoentes das classes mais humildes e as mulheres fossem excluídos da vida política, sofrendo com a ingerência e as pretensões imperiais. Logo surgiram cidades-estado nos territórios papais. A cidade-estado de Roma, que nasceu em 1145, chegou a expulsar o pontífice de seus domínios. O descontentamento popular se devia ao cansaço decorrente das contínuas guerras realizadas pelo Estado Pontifício e pela opressão das classes nobiliárias. A revolução das cidades-estado não foi apenas política e social, mas também cultural. Se nos séculos anteriores a transmissão da cultura foi monopólio do clero, a nova época viu o nascimento das universidades, associações autônomas nascidas por iniciativa dos próprios estudantes e professores. Só depois a igreja tomaria o controle dessas novas instituições, através da infiltração em massa de docentes dominicanos e franciscanos. Nas cidades nascia, em número cada vez maior, um novo grupo intelectual de funcionários e profissionais de formação leiga, nos atos públicos e comerciais, mas também na produção artística. O vulgar, ou seja, a língua do povo, era cada vez mais difundido, em detrimento do latim, língua escrita dos doutos, do clero e dos juristas. A independência política, econômica e cultural das cidades-estado permitiu também um grande grau de tolerância para com os movimentos e pregadores hereges, desde que não contestassem o poder das novas classes dirigentes, e uma maior liberdade de pensamento e de expressão. E no momento em que a ingerência papal era vista como um perigo, algumas adotaram sérias restrições contra a igreja, chegando mesmo a proibir que seus cidadãos tivessem relações com o bispo. O herege Arnaldo de Brescia pregou ser incomodado na cidade-estado de Roma. O Papa Honório 3216-1227 definira Brescia como a sede da heresia, e Milão era um fosso cheio de hereges. A cidade de Gênova foi condenada pelo bispo de Toulouse por se recusar a introduzir no próprio ordenamento leis contra os hereges. Um panorama das heresias medievais apresentaremos, a seguir, uma lista de alguns dos mais significativos personagens e movimentos hereges da Idade Média. A lista não pretende ser completa, mas permite reconstruir, graças também à bibliografia especializada e aos exemplos retratados no apêndice, o clima geral da época. Ou beije a cruz, ou se jogue no fogo. Os hereges de Montfort. Os hereges de Montfort, para a igreja, eram culpados de graves crimes, praticavam a castidade, sujeitavam-se ao jejum e eram vegetarianos.
Mas a coisa mais escandalosa era que seus bens eram comuns a todos. Centenas deles foram queimados. Por volta de 1028, a data não é precisa, o arcebispo e feudatário de Milão, Heriberto, visitou a diocese de Turim, que na época era dependência sua. Lá, soube do surgimento de um movimento herético no Castelo de Monforte, na diocese de Asti. Preocupado, chamou um homem da comunidade para ter informações a respeito de suas atividades. Apresentou-se, então, um tal Gerardo, que ilustrou a vida da comunidade. Eles davam grande valor à castidade. Havia pessoas casadas que faziam voto de virgindade perpétua, nunca se alimentavam de carne e realizavam ibium continuamente. Os maiores se revezavam nas rezas durante o dia para que nunca houvesse um instante sem orações. 5. Finalmente, seus bens eram todos comunitários. 6. As declarações de Gerardo sobre a Trindade eram heterodoxas, mas o que chamou a atenção do arcebispo foi que, ao ser perguntado sobre a fé na Igreja de Roma, Gerardo respondeu que eles não acreditavam no bispo de Roma, mas em seu próprio pontífice, que todos os dias visita os irmãos espalhados pelo mundo. 7. No final do interrogatório, o arcebispo mandou seus soldados ao castelo de Monforte com a ordem de prender todas as pessoas que ali encontrassem. Dentre os prisioneiros, estava a condessa Berta, senhora do castelo, que demonstrara simpatia pelo movimento. Os hereges de Monforte foram levados a Milão, onde o arcebispo pretendia vigiá-los de perto e tentar, com calma, fazê-los cair em si, mas o tiro saiu pela culatra. Os integrantes começaram a pregar também em Milão, e a cada dia atraíam multidões de pessoas da cidade e dos campos próximos. Os nobres locais, então, decidiram recorrer à força. Em uma grande praça, foram instaladas uma cruz e uma fogueira, e todos os hereges de Monforte tiveram de escolher, ou abraçar os pés da cruz e voltar à Igreja Católica, ou se jogar no fogo. Alguns abraçaram a cruz e abjuraram, mas a maioria, algumas centenas, cobriu o rosto com as mãos e se jogou no fogo. Até poucos anos atrás, a praça onde a execução foi realizada se chamava Piazza Monforte. De acordo com os cronistas da época, a decisão de matar os hereges foi tomada por leigos notáveis da cidade, feudatários dos campos milaneses e administradores dos bens da igreja, impondo-se ao próprio arcebispo, que teria preferido continuar a obra de persuasão e conversão. O que assustava os senhores locais não era tanto a heresia doutrinária, mas a mensagem de igualdade que os monfortenses pregavam. É provável que aquela tenha sido uma das primeiras comunidades cátaras, um movimento herege que, nos 2 séculos seguintes, atingiu proporções gigantescas e ameaçou, em várias regiões da Europa, a própria hegemonia da Igreja de Roma. Os patarinos. A pataria foi um movimento social e religioso que se desenvolveu em Milão por volta do início do século XI. Os patarinos lutavam contra os desmandos do arcebispo Guido, senhor de Milão e nomeado pelo imperador, e de seus vassalos, e contra um clero profundamente corrupto. Em Milão, por exemplo, existia um verdadeiro tarifário das prestações eclesiásticas. O nome pataria se deve ao mercado milanês de tecidos, e os seguidores do movimento foram pejorativamente chamados de patarinos ou esfarrapados. O líder da revolta foi o diácono Arialdo, ao lado de um padre, Anselmo de Baggio, o futuro Papa Alexandre II, 1061-1073, e de um clérigo, Landolfo, Arialdo e Landolfo, excomungados pelo arcebispo para não se apresentarem diante de um concílio convocado pelo próprio Guido. Recorreram ao Papa, ameaçando chegar, se necessário, a um cisma da Igreja milanesa. Roma interveio a favor dos patarinos e, em 1066, excomungou o arcebispo Guido. Guido, que contava com o apoio do imperador, rejeitou a excomunhão e acusou os patarinos de querer a autonomia da Igreja milanesa, sujeitando-a à romana. Eclodiram tumultos e embates entre os adeptos das duas facções. Arialdo, obrigado a fugir de Milão, foi capturado e morto pelos matadores dos nobres feudais. Erlembaldo, irmão de Landolfo, assumiu, assim,
a liderança do movimento, expulsando Guido da cidade e se vingando furiosamente em seus seguidores. Guido, considerado o mandante do homicídio de Arialdo, foi obrigado a se exonerar em 1067. O conflito se reacendeu quando o imperador Henrique IV da Alemanha atacou o subdiácono Godofredo, do arcebispado. Em 1072, os patarinos elegeram um bispo alternativo, o clérigo Antão. O Papa Alexandre II, de origem patarina, confirmou a nomeação, e o movimento conseguiu impedir a entrada do bispo imperial na cidade. O Papa Gregório VII, que sucedeu Alexandre II em 1072, conseguiu entrar em acordo com Henrique para dar uma solução pacífica à questão, mas um incêndio desastroso que aconteceu em Milão naquele ano, e que foi atribuído aos patarinos, fez eclodirem novos tumultos, nos quais foi morto Erlembaldo, marcando, assim, o declínio do movimento. Marginalizada sob o ponto de vista político-social, a pataria foi derrotada também no âmbito doutrinário. Se os patarinos afirmavam que sacramentos dados por sacerdotes indignos não eram válidos, a Igreja de Roma adotou oficialmente uma posição conciliatória, confirmou a condenação dos comportamentos simoníacos, mas admitiu a validade dos sacramentos, ainda que celebrados por oficiantes corruptos. Um século depois, os cátaros também acabaram por receber a denominação pejorativa de patarinos, que se tornou, para todos os efeitos, sinônimo de hereges ou petrobrusianos. O nome vem de Pedro de Bruis, pregador do início do século XII, que rejeitava o batismo de crianças. Os adeptos de seu movimento eram rebatizados quando adultos. A Eucaristia e as liturgias, como a missa e a oração para os defuntos. Além disso, opunha-se fortemente à adoração da cruz. Para ele, a partir do momento em que ela foi instrumento da morte de Jesus, os cristãos deveriam odiá-la, em vez de venerá-la. 8 Ele e seus seguidores foram acusados de profanar igrejas e queimar cruzes. Morreu queimado vivo por volta de 1135. Tanquelmo Arnaldo de Brescia, o holandês Tanquelmo, afirmava que a autoridade do Papa não era absoluta e que os sacramentos não eram válidos se celebrados por clérigos corruptos. Foi acusado, mas provavelmente era calúnia, de propagar o amor livre. Foi preso pelo arcebispo de Colônia e morto em 1115, durante uma tentativa de fuga. 9 Arnaldo de Brescia, sacerdote de vida exemplar, afirmava que nenhum membro do clero deveria possuir bens ou exercitar poder temporal. Ele também era contrário ao batismo de crianças e declarava inválidos os sacramentos celebrados por sacerdotes indignos. Por causa de suas ideias, foi banido várias vezes e precisou vagar pela Europa. Em 1145, chegou a Roma e, graças a seu carisma e eloquência, tornou-se um dos conselheiros políticos e espirituais da cidade-estado de Roma, sorteado alguns anos antes para a função de antipapa. De acordo com um cronista da época, Arnaldo criticava abertamente os cardeais, dizendo que suas assembleias, não eram a igreja de Deus, mas um mercado e uma espelunca de ladrões. Nem o Papa era o que dizia ser, homem apostólico e pastor de almas, mas um homem sanguinário cuja autoridade tinha por base incêndios e homicídios, torturador das igrejas, perseguidor da inocência, que no mundo só servia para envergonhar as pessoas, enchendo o próprio cofre e esvaziando os dos outros. Belo, 1989, página 35. Sua popularidade lhe permitiu atuar por anos em Roma sem ser perturbado, até que, em 1155, o Papa Adriano IV conseguiu mandá-lo ao exílio com a ameaça de publicar um interdito contra a cidade, uma espécie de embargo religioso que suspendia as atividades eclesiásticas sobre seu território. O interdito ameaçava tirar da cidade o lucrativo mercado de peregrinos. Enquanto fugia de Roma, Arnaldo foi capturado pelas tropas de Frederico Barba-Ruiva, que o entregou ao Papa, foi enforcado, e, por medo de que surgisse um culto popular em torno de seus restos mortais, seu corpo foi cremado, e as cinzas, jogadas no Tibre. Seus seguidores, os arnaldistas, continuaram, no entanto,
a arrebanhar adeptos por anos, até se juntarem aos valdenses. Os cátaros, embora conhecidos por vários nomes, albigenses, patarinos, concorrencianos destraço, preferiam ser chamados de cátaros, os puros, do grego catários. Eram ascetas e pacifistas, e seus sacerdotes não possuíam riquezas. Os cátaros tinham uma concepção dualista do mundo, herdada dos bogomilos, onde o espírito é o bem e a matéria é o mal. Rejeitavam a doutrina da encarnação, já que a matéria é má. Deus não podia ser Jesus encarnado. O matrimônio, a procriação, e observavam longos e rigorosos jejuns. Praticavam uma espécie de batismo espiritual com a imposição das mãos. Tinham um clero próprio formado por maiores bispos, presbíteros, padres e diáconos. Além disso, distinguiam entre perfeitos os plenamente adeptos à seita, com todas as obrigações vinculadas, e crentes, uma espécie de simpatizantes a quem os cátaros permitiam adesão formal aos ritos da Igreja Católica. A heresia cátara era muito difundida na França meridional, a ponto de quase prevalecer sobre o catolicismo. Várias comunidades estavam presentes também na Itália e na Espanha setentrional, nos territórios eslavos e em Constantinopla. Os cátaros, como os primeiros cristãos, estavam presentes sobretudo nos centros urbanos. A população era conquistada por seu ascetismo e moralidade, muito maior do que a do clero ortodoxo. Aceitavam apenas uma parte das sagradas escrituras e consideravam a Igreja de Roma uma criatura do demônio. Assim, em 1167, fundaram uma verdadeira igreja alternativa, com um concílio internacional numeroso no sul da França. Os cátaros gozavam do apoio dos nobres provençais, que sonhavam em se apoderar dos bens da igreja e temiam seu poder. Em 1179, o terceiro concílio de Latrão estendeu os benefícios previstos para os cruzados da Terra Santa a quem empunhasse armas contra os hereges do sudoeste da França. Era a primeira vez que se ordenava uma cruzada contra os cristãos. Em 1208, o Papa Inocêncio III, preocupado com o crescimento contínuo da influência dos cátaros, renovou o chamado à cruzada, prometendo de novo as mesmas indulgências e os mesmos privilégios concedidos aos cruzados. Assim, 2 anos depois, foi formado um exército de 200.000 cruzados, na maioria nobres do norte da França ansiosos por conquistar terras e mercadorias às custas de seus colegas do sul. Por 20 anos, a parte mais civilizada da Europa, e, segundo alguns, também mais feliz a terra dos trovadores, foi devastada por saques e destruições em larga escala. Murray, 1998, página 155. A cruzada teve episódios de grande fúria, como o massacre de Béziers, em 1209, quando os cruzados conquistaram a cidade e perguntaram ao representante do Papa como poderiam diferenciar os católicos dos hereges. Este respondeu: matem todos, Deus reconhecerá os seus. A cidade de Béziers foi dominada, e como nossos homens não distinguiram dignidade, sexo ou idade, quase 20.000 homens morreram sob a espada. A cidade foi saqueada e queimada. Assim atingiu o admirável castigo divino. Murray, 1998, página 155. Assim escreveram os representantes do pontífice, em um relatório oficial ao Papa sobre os acontecimentos. O massacre de Béziers causou o autêntico repúdio da opinião pública da época. Eis o que escreve o trovador provençal Guilhem Figueira, em seu Servente contra Roma, composto por volta de 1227. Roma, seria bom privá-la de cérebro, pela vergonha que carrega no chapéu. Você citou que massacraram Béziers, e assustadoramente, 15 após Béziers, sucedeu-se a conquista de Carcassonne, Narbonne e Toulouse. A cruzada se encerrou em 1229, com a tomada de Toulon e o Tratado de Meaux, no qual o conde Raimundo VII, de Toulouse, reconheceu o domínio do rei da França, que lhe cedeu parte dos próprios territórios, e se reconciliou com a Igreja Católica.
O tratado também equiparou o crime de heresia ao de lesa majestade, para provar sua boa vontade. Em seguida, o conde mandou pessoalmente 80 hereges à fogueira em Agen. Em 1249, os cátaros sobreviventes se refugiaram parte na Itália setentrional, parte nos Balcãs, onde incrementaram as fileiras de uma igreja dualista autônoma hegemônica na Bósnia-Herzegovina, que foi destruída pela invasão turca do final do século XV. Em 1244, o arcebispo de Narbonne, seguindo as diretrizes apostólicas, ou seja, as ordens do Papa Inocêncio IV, mandou para a fogueira mais de 200 hereges de ambos os sexos capturados após um ano de sítio à fortaleza de Montsegur. Enquanto isso, a igreja desenvolveu uma legislação para encorajar o arrependimento. Em Milão, por exemplo, o período de noviciado para os ex-hereges que quisessem entrar para a ordem dos dominicanos foi reduzido. E houve cátaros que se tornaram inquisidores e perseguidores de hereges, como o dominicano Ranier Sacconi. No início do século XIV, a questão cátara já estava resolvida. Os focos de resistência seriam facilmente debelados pelos inquisidores. Melo, 1989. Página 98. Os valdenses estes devem seu nome a Pierre Valdo, ou Valdense, rico mercador de Lyon, que abriu mão de seus bens, doando-os aos necessitados, e, em 1176, reuniu um grupo de paupérrimos pregadores errantes. Gostavam de ser chamados de pobres de Lyon ou pobres no espírito, e ao menos no início puderam contar com certa simpatia por parte dos meios eclesiásticos. Os valdenses atacavam a corrupção na igreja romana e atribuíam o sacerdócio a todos os fiéis, homens ou mulheres. Para eles, todo bom cristão tinha o direito de pregar, absolver dos pecados e ministrar os sacramentos. Rejeitavam a comunhão, as orações pelos mortos, as indulgências, a confissão, a penitência, os hinos cantados, a recita de ladainhas em latim e a adoração aos santos. Para eles, o homicídio e a mentira, qualquer que fosse, eram pecados mortais. Portanto, eram pecadores também os promotores das cruzadas. Os pastores valdenses se consagravam ao celibato e à pobreza e se dedicavam aos sermões. Graças ao zelo missionário, sua crença se espalhou por vários países da Europa Ocidental. Seu sucesso preocupou os vértices da igreja, que passaram da tolerância relativa à repressão. O próprio Valdo foi excomungado em 1184. O Papa Inocêncio III percebeu a popularidade dos pobres de Lyon e, em 1208, tentou cruzar seu caminho, instituindo os pobres católicos, que, sob o controle da igreja, tinham permissão para observar todas as práticas valdenses julgadas ortodoxas. A conduta dos valdenses era irrepreensível. Eram trabalhadores operários e humildes, vestiam-se de forma simples, esquivavam-se dos ataques de raiva e evitavam as formas de prazer terreno, como a dança ou a reunião em tabernas. Mas sua vida pacífica e popularidade não conseguiram salvá-los. Alguns acabaram na fogueira em Estrasburgo. Em 1212, o Concílio de Latrão os condenou definitivamente em 1215, e em seguida tiveram de enfrentar também os ataques da Inquisição, que prendeu centenas deles. Em 1393, foram queimados na fogueira 150 valdenses em um único dia. Dizimados, refugiaram-se nos Alpes, entre a França e a Savoia. Em 1484, Carlos I de Savoia empreendeu uma verdadeira guerra contra eles, mas após as primeiras batalhas, vencidas pelos hereges, entrou em acordo com eles. 3 anos depois, o Papa convocou uma cruzada contra os valdenses. O empreendimento teve grande sucesso, especialmente no lado francês. Os povoados valdenses foram incendiados. As famílias que haviam se refugiado nas grutas foram retiradas e massacradas. Em uma caverna, dezenas de homens, mulheres e crianças foram queimados vivos. 16 Mas a repressão não conseguiu acabar com eles. Durante a Reforma Protestante, os valdenses tomaram partido dos calvinistas, chegando, com seus sermões,
até a Suíça, reanimados pelo novo clima, renovaram a verve missionária, atraindo para si outras perseguições. Em 1545, o rei da França, Francisco I, organizou uma feroz repressão contra eles, na qual milhares de pessoas foram mortas e povoados inteiros foram destruídos. Entre 1560 e 1561, Manuel Filiberto de Savoia conduzia uma dura guerra contra os valdenses. Estes, como outros hereges antes deles, para defender suas ideias, sofreram uma transformação, de profetas desarmados a hábeis guerreiros. Os habitantes das planícies foram abatidos, mas aqueles que se encontravam nos vales conseguiram resistir e, em 1561, obtiveram o direito de exercitar o próprio culto, ao menos em locais isolados, distantes dos católicos. 17 Novo clima gerado pela Contra-Reforma, no entanto, mais uma vez dificultará suas vidas. As Páscoas piemontesas. O período entre o fim dos séculos XX e a primeira metade do século XVII viu crescentes pressões e verdadeiras perseguições contra os valdenses. O ápice ocorreu em abril de 1653, com o massacre da Via Pellice, conhecido como Páscoa Piemontesa. Em 24 de abril daquele ano, um exército de mais de 4.000 soldados armados sob o comando do Marquês de Pianesa ocupou os vales valdenses e saqueou os povoados de San Giovanni e Torre, sem encontrar qualquer resistência, apesar dos atos de submissão dos hereges que aceitaram alojar as tropas católicas em suas próprias casas. Pianesa pôs a ferro e fogo os povoados de Prada El Turno, Vilar e Bobbio. As casas foram saqueadas. Os habitantes que não conseguiram fugir a tempo foram torturados e mortos. Ao final dos massacres, em 3 de maio, Pianesa convocou uma cerimônia solene durante a qual, na presença de seus homens e da população sobrevivente, mandou fincar no chão uma cruz. Nos dias seguintes, o exército católico atacou outros povoados da região, apesar da resistência armada de alguns cidadãos. Em 1655, os Savoia foram obrigados a devolver aos valdenses pelo menos uma parte dos direitos a eles subtraídos, sob pressão da opinião pública internacional e de uma guerra comandada pelo líder camponês Josué com acento grave Janavelo, que em seguida escreverá um manual da guerrilha. O exílio e o glorioso repatriamento após a revogação do Edito de Tolerância de Nantes, 18 de outubro de 1685, que colocara fim à série de guerras religiosas na França e regularizara a posição dos huguenotes. Os valdenses foram atacados conjuntamente por exércitos de franceses e piemonteses. Pelo menos 2.000 morreram em campo. Outros 8.500 foram capturados e aglomerados nas prisões em condições desumanas, onde milhares morreram. Os sobreviventes estavam destinados a ser vendidos como escravos. Outros 3.000 abjuraram sua fé e foram deportados para o Vercelese. Apenas um núcleo isolado de irredutíveis existia fortificado nos vales. Graças à mediação dos suíços, os prisioneiros sobreviventes puderam ser expatriados, e os últimos bandos armados puderam se refugiar nos vales. Mas os pastores foram mantidos presos. Centenas deles morreram ou se perderam ao longo do caminho para os Alpes. Os exilados realizaram, em 1689, o glorioso repatriamento, que os levou de volta às suas montanhas, em grande segredo, na noite entre 16 e 17 de agosto de 1689. Um exército misto de milhares de soldados valdenses e huguenotes armados atravessou o Lago de Genebra. Em 27 de agosto, atravessaram a fronteira saboiana e, com uma marcha rápida, em 9 dias chegaram a seu vale nas montanhas piemontesas, pegando de surpresa as tropas do Duque de Savoia. Durante os primeiros embates, os valdenses levaram a melhor, apesar da esmagadora superioridade numérica do adversário. Ao final, entre baixas em combate e derrotas, apenas um estandarte de 300 homens conseguiu passar o inverno em seus vales. Um ano depois, estes mesmos combatentes conseguiram escapar dos tiros de canhão e dos ataques de um exército de 4.000 dragões.
O Duque de Savoia, então, aliou-se à Inglaterra protestante, libertou os pastores presos e publicou um edito de tolerância. Os valdenses súditos de Savoia precisaram esperar, entretanto, até 1848 para ver reconhecida a igualdade total de direitos com seus conterrâneos católicos. Já no início do século XIV, um núcleo de valdenses do Piemonte havia se transferido às montanhas da província de Cosenza. A comunidade não parou de crescer com as sucessivas chegadas. Outro núcleo de valdenses se estabeleceu na Puglia, em Capitanata. No início do século XV, sua existência, até então pacífica e tolerada, tornou-se bruscamente mais difícil quando, após sua adesão à reforma, decidiram dar novo impulso à pregação pública do Evangelho, chamando pregadores externos. Este ativismo renovado abriu os olhos da Inquisição. 2 pregadores foram presos e, após serem levados a Roma, queimados na fogueira. 18 Todos os outros tiveram de abjurar. Os valdenses de Guardiã e San Sisto, sem a intenção de abjurar, pediram para emigrar para terras mais hospitaleiras, mas não obtiveram o consentimento. Eles, então, pegaram em armas para se defender e, em abril de 1561, enfrentaram e levaram a melhor sobre as tropas do reino de Nápoles. A reação não tardou. Em 28 de maio, as tropas governamentais atacaram os vilarejos valdenses com permissão para matar impunemente homens, mulheres e crianças que resistissem à captura. Os povoados foram saqueados e queimados. Grande parte dos prisioneiros foi morta no local, degolado em jogada de uma torre. Os sobreviventes acabaram diante de um tribunal misto composto de juízes reais e eclesiásticos que culminou em 86 condenações à morte, logo executadas. O balanço final da perseguição, redigido com meticulosidade pelo vice-rei Alcalá, fala de 2.000 mortos e 1.600 presos. Destes, 150 foram condenados à morte. Além disso, as tropas rastrearam e justiçaram outros 100 valdenses debandados nos campos. Os da Puglia, menos militantes e mais acomodados, tiveram um destino melhor, talvez também por mérito dos senhores feudais do lugar, que não viam com bons olhos uma intervenção militar que os privaria de sua preciosa mão de obra. Mas, ao final, estes também foram obrigados a abjurar. Os Stendigs e os franciscanos. Os Stendigs eram uma população germânica que vivia às margens do rio Iser. Recusaram-se a reconhecer a jurisdição temporal do arcebispo de Bremen e, por esta única rebelião, foram declarados hereges. Na verdade, não consta que praticassem heresias doutrinárias. O Papa Gregório IX 1227-1241 lançou contra eles uma cruzada em 1234. Foram atacados pelas forças conjuntas do Duque de Brabante e dos Condes da Holanda e de Cleves, que investiram contra eles com uma frota de 300 navios. De 4.000 a 5.000 Stendigs foram mortos em combate. O restante da população em parte morreu afogada no Iser, em parte se dispersou. O balanço final gira em torno de 11.000 vítimas. Nem as ordens reconhecidas pela Igreja escaparam da acusação de heresia, antes mesmo da morte de seu santo fundador. Os franciscanos se dividiam em 2 correntes: os conventuais, favoráveis a uma flexibilização da regra de pobreza, e os espirituais, também chamados de zelosos, fiéis à regra original e fortemente críticos em relação à Igreja. Após a morte de Francisco, 1226, as posições entre as 2 correntes acabaram se cristalizando, até produzirem um verdadeiro confronto. Em 1274, um grupo de freis da região de Marche, alarmados pela falsa notícia de que a regra franciscana seria modificada para permitir que a ordem possuísse bens, deu vida a uma rebelião. O movimento logo se espalhou por toda a Umbria e pela Toscana. Em seguida, alguns rebeldes foram condenados à prisão perpétua, tendo sido agraciados muitos anos depois. Em 1294, o Papa Celestino V concedeu aos extremistas a permissão de criar uma ordem separada. Bonifácio 8.294-1303,
revogou a disposição e os perseguiu. Dos espirituais franciscanos derivou também o movimento herético dos Fraticelli, difundido especialmente no centro e no sul da Itália. Sua heresia consistia em pregar as profecias apocalípticas que circulavam no meio franciscano, mas principalmente na interpretação extrema da regra da pobreza. A afirmação de que Cristo e os apóstolos não possuíam nenhum bem custou à Fogueira 9 e deles durante o pontificado de Urbano IV 1261-1264. 19 a partir de 1316. O Papa João 22 1316-1334, condenado pelos Fraticelli como anticristo, ordenou sua perseguição. Em 1322, a Assembleia Geral dos Frades Menores, os franciscanos espirituais, assumiu sua posição no debate teológico, declarando que Cristo e os apóstolos haviam vivido em pobreza absoluta. No ano seguinte, o pontífice declarou heréticas as teses franciscanas e ordenou que a Inquisição perseguisse quem quer que as defendesse. Nos anos sucessivos, vários freis católicos acabaram na fogueira. Davi Gestimo Rai, 1998, página 160. Jacopone de Todi é um dos mais ilustres personagens da corrente espiritual, místico e poeta. Aliou-se, junto a outros expoentes espirituais franciscanos, a poderosa família Colonna, acirrada inimiga de Bonifácio VIII, e foi um dos signatários do Manifesto de Lunghezza, 10 de maio de 1297, que declarava ilegítima a nomeação do Papa e pedia a convocação de um concílio para nomear um novo pontífice. Excomungado junto a outros seguidores em 1298, foi encarcerado. As condições da detenção eram muito rígidas, acorrentado dia e noite nos frios e úmidos subterrâneos de um convento onde desembocava uma tubulação de esgoto. A pouca comida que recebia era por meio de uma cesta lançada do alto, e só conseguia se mexer o que os ferros permitiam. Em vão, pediu ao Papa que ao menos a excomunhão fosse revogada, mas o pontífice, apesar de ter concedido uma indulgência plenária por ocasião do primeiro ano santo, 1300, furtou-se a perdoá-lo. Só depois da morte de Bonifácio VIII 1303, Jacopone, já com mais de 70 anos, viu-se livre da prisão e da excomunhão e voltou ao convento. Dizem que já não conseguia andar, pois seus joelhos haviam se calcificado em decorrência da posição em que foi obrigado a ficar por anos. Morreu em 1306. Frei Dolcino, talvez o mais famoso herege medieval italiano. Em 1300, Dolcino tornou-se líder carismático dos apostólicos, uma seita herética pauperista que contestava a corrupção da igreja e cujos pregadores gozavam de grandes favores junto ao povo depois que seu fundador, Gherardo Segalelo, foi morto queimado. Este enviou aos seguidores um apelo de tons proféticos. A era do mal estava por acabar. Em breve o imperador Frederico III de Aragão derrubaria o falso Papa Bonifácio VIII e, com ele, todo o clero corrupto. Adviria, então, uma era de paz universal, com a eleição de um Papa Santo. Enquanto isso não acontecia, os apostólicos eram obrigados a viver na clandestinidade para fugir das perseguições da falsa igreja, que perseguia e mordia, como cães, os verdadeiros fiéis. 20 Foi por incentivo de Dolcino que os apostólicos se transformaram, de movimento anárquico e espontâneo, em uma organização subversiva clandestina que criou uma fervorosa propaganda anticlerical que se difundiu em grande parte da Itália. Os pregadores podiam contar com a hospitalidade e a cumplicidade de um grande número de pessoas de vários estratos sociais, admiradas com o comportamento desses homens bons e com o carisma profético de Dolcino. Todavia, como este previra, a Inquisição começava a perseguir os apostólicos. Os vilarejos foram peneirados à procura de hereges e das famílias que os protegiam. Em 1303, Zaccaria de Sanagata, que afirmava que a adoção de Constantino fora a verdadeira causa da ruína da igreja, foi queimado na fogueira. Em Bolonha, foi a vez de Rolandino de Olis, Pietro d'Alprà,
o eremita Bartolomeu Petri Rubei e Giovanni Gerardini, estes salvo rocambolescamente várias vezes da captura, acabarem na fogueira ou pegarem prisão perpétua. Muitas outras pessoas, mesmo anos depois dos acontecimentos, foram alvo das atenções da Inquisição por terem hospedado os apostólicos. Algumas delas foram condenadas, outras escaparam abjurando ou declarando que agiram de boa fé e foram enganadas. Pareciam homens bons ser a defesa de muitos, e o próprio Dulcino havia declarado que não era pecado prestar falso testemunho aos inquisidores para salvar a própria vida ou a de companheiros. Em 1304, Dulcino se refugiou em Novara, estabelecendo-se, junto com seus seguidores, nas terras entre Serravalle e Gattinara. Lá, fundou uma comunidade cujas bases eram a igualdade evangélica e a comunhão de bens. A população recebeu, com alegria, a presença dos apostólicos, mas a intervenção das milícias estatais, conduzidas pelo inquisidor Padre Emanuele, obrigou os dulcinistas a se refugiar, no verão de 1305, no Monte Parete Calva, em Valsesia, uma espécie de fortaleza natural intransponível. No monte, Dulcino realizou a segunda transformação de seu movimento, de pregadores pacíficos a guerreiros, homens e mulheres dispostos a defender com as armas a própria independência. Para se manter, os dulcinistas empreenderam verdadeiras incursões armadas no vale, saqueando e roubando as despensas dos senhores feudais, fazendo ricos de reféns e trocando-os por comida. Os cruzados anti-hereges, por sua vez, atacavam todos os suspeitos de ajudar os rebeldes e emboscavam os dulcinistas que desciam a montanha. Além disso, onde os inquisidores não chegavam no rigor do frio do inverno e uma tremenda escassez. O exército de Dulcino foi dizimado pela fome, pelo cansaço e pelos embates militares. Ao final, quando as condições de vida se tornaram proibitivas, os apostólicos sobreviventes, cerca de 1000, na primavera de 1306, partiram em novo êxodo, através de passagens inacessíveis, chegaram à região do Monte Rubelo, ou seja, rebelde, que ganhou este nome pela presença dos rebeldes dulcinistas, onde construíram uma verdadeira cidade fortificada. Lá, a luta contra eles foi conduzida diretamente pelo bispo e inquisidor Vercelli Raniero Avogadro, que reuniu tropas da Inquisição, milícias estatais, além das forças do arcebispo de Milão e do duque de Savoia, convocadas a pedido do próprio Papa Clemente V. Todos os acessos ao monte foram bloqueados e, apesar de uma surtida dos revoltosos, o assédio venceu egregiamente. Debilitados pela fome, de acordo com os relatos da época, chegaram ao ponto de se alimentar dos corpos dos companheiros mortos. Os dulcinistas não conseguiram opor resistência quando, em 23 de março de 1307, as tropas de coalizão do arcebispo fizeram ataque final. Centenas de hereges morreram em combate ou afogados na torrente que nasce no monte. Deles, 140, dentre os quais o próprio Dulcino e sua companheira, Margherita, foram capturados vivos e poupados intencionalmente, para que sua condenação servisse de exemplo. A Inquisição e o Tribunal Eclesiástico lutaram pela honra de presidir o processo, que se encerrou rapidamente com uma sentença já executada. Na prisão, Dulcino e seus seguidores foram torturados longa e cruelmente para que abjurassem, mas sem êxito, e, assim, em 1 de junho de 1307, foi queimado vivo em Vercelli, após sofrer um grande suplício. O carro que o levou ao patíbulo fez várias paradas, e cada uma correspondia a uma tortura do público. Primeiro, sua carne foi arrancada, a ossa, ou seja, até chegar ao osso, pelo que diz um cronista da época, com alicate quente. Depois seu nariz foi quebrado, e finalmente lhe foram arrancados os genitais. Antes de subir na fogueira, viu o espetáculo de sua companheira, Margherita, sendo despida e queimada viva. Seus restos foram jogados no rio. 21 Todos os combatentes que ajudaram a localizar Dulcino foram agraciados com o nome de cruzados e gozaram de benefícios especiais e indulgências. O comportamento de Dulcino,
que não se entregou a súplicas e gritos desesperados nem durante o suplício nem no fogo, suscitou comentários de admiração até mesmo dos cronistas e relatores católicos. A figura de Marguerita, em uma época não muito gentil com as mulheres, também foi tratada com respeito pelos escritores eclesiásticos, que não hesitaram em difamar, de todas as formas, a memória de Dulcino e de seus seguidores. Assim, o líder dos dulcinistas saiu da história para entrar no mito. Por um lado, a lenda negra. Diziam que fora um bruxo poderoso e que só a magia podia explicar a excepcional resistência armada de um bando de rebeldes pobres diante das armaduras e máquinas de guerra do exército do arcebispo. Diziam que os espíritos dos rebeldes ainda vagavam pelos arredores do Monte Rubelo. E os boatos eram tão insistentes que convenceram as autoridades eclesiásticas a erguer, em 1308, um santuário dedicado a São Bernardo, para exorcizar a área da presença dos espíritos malignos e comemorar sua libertação da peste herética. Ao mesmo tempo, nasce também uma lenda branca, que considerava Dulcino e Marguerita quase dois santos. Ao herege foram atribuídos, após sua morte, verdadeiros milagres. Jean Hus, o Lutero da Boêmia. Jean Hus, cerca de 1373 e 415, foi o precursor da reforma na Boêmia. Sacerdote de vida irrepreensível, tornou-se diretor da Faculdade de Filosofia e reitor da Universidade de Praga. Inspirado pelas teses de Wycliffe, Hus era favorável à interpretação particular das escrituras e defendia o direito de se rebelar contra a autoridade, civil ou religiosa, para agir de acordo com a consciência. 22 Para tornar as escrituras acessíveis ao homem comum, pregava em tcheco, além do latim, alimentando um sentimento crescente de nacionalismo boêmio. Hus era popular entre as massas. Na aristocracia, chegou a se tornar o confessor da rainha, e entre os estudantes da Universidade de Praga, onde, por um período, suas teses dominaram, pregou contra a corrupção do clero em todos os níveis e negou a validade dos sacramentos ministrados por sacerdotes indignos. Fez vários ataques violentos contra a Igreja de Roma. 23 Um de seus últimos atos foi a denúncia do comércio de indulgências por parte dos representantes do Papa para financiar uma cruzada contra o rei de Nápoles. 24 E foi esta a última e fatal batalha. Excomungado pelo Papa e interditado por Praga, Hus continuou a pregar ao ar livre apoiado pelo público. 25 Condenado pelo Concílio de Constança, foi expulso do clero e, em 6 de julho de 1415, mandado para a fogueira. No ano seguinte, foi a vez de um discípulo seu, Jerônimo de Praga. Hus já tinha se tornado, aos olhos dos boêmios, um mártir e autêntico herói nacional. De seus sermões, nasce o movimento hussita, dividido em duas vertentes, uma moderada, composta prevalentemente por aristocratas, e outra extremista, mais difundida em meios populares. Em 1418, a ala radical fez eclodir uma rebelião popular que envolveu tanto a cidade de Praga quanto os campos vizinhos. 26 O imperador Sigismundo percebeu que a guerra religiosa era também uma guerra de independência e, em 1420, invadiu a Boêmia, mas seu exército foi esmagado pelos camponeses tchecos, que utilizaram técnicas de combate inovadoras. Os anos seguintes presenciaram a difusão das doutrinas hussitas na Áustria, Alemanha, França e Hungria. Por volta de 1430, a ala moderada e a extremista se confrontaram em uma verdadeira guerra civil, perdida pelos radicais. De todo modo, os hussitas conseguiram obter, pelo menos na Boêmia, liberdade de culto. Depois, a maior parte deles passou para a igreja calvinista. Joana d'Arc, bruxa, herege santa. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi condenada por bruxaria e heresia, e mandada para a fogueira. Sob o ponto de vista doutrinário, sua heresia não era muito diferente da de Hus. Ela colocara o juízo pessoal à frente do oficial da igreja. Séculos depois, esta admitiu implicitamente seu erro e a proclamou santa em 9 de maio de 1920.
Jerônimo Savonarola 1452-1498, era um frei dominicano que condenava os pecados e a vaidade, e que denunciava os males da igreja. Começou a pregar em Florença por volta de 1491, anunciando o iminente fim do mundo. Os acontecimentos de 1494, com a invasão de Florença por parte do rei da França e a expulsão da família Medici, pareciam confirmar suas profecias. Dessa forma, conquistou o carisma de um profeta diante dos florentinos e exerceu grande influência sobre o nascente governo da cidade-estado. Por incentivo seu, a República Florentina deu vida a uma legislação intransigente e intolerante não só contra a usura e a corrupção, mas também contra o luxo e a imoralidade. Um dos alvos dos sermões de Savonarola era o pontífice da época, Alexandre V. Borgia, que, por sua vez, odiava o pregador e os florentinos, que atrapalhavam sua pretensa hegemonia sobre a Itália Central. Em maio de 1497, Savonarola foi excomungado. Ele, então, apelou a todos os estados europeus para que convocassem um concílio ecumênico para depor Alexandre V, mas obedeceu às ordens de seus superiores dominicanos e interrompeu os sermões. Um franciscano desafiou a se submeter a um ordalo, passar através do fogo, para demonstrar ser protegido por Deus, mas ele recusou a prova, que foi aceita por um seguidor seu. Talvez a recusa tenha diminuído seu prestígio. Talvez o fim do apoio francês ao governo florentino tenha tornado seus adversários mais agressivos. Talvez simplesmente os florentinos não tenham aguentado mais sua rigidez moralista. Mas o fato é que, em 7 de abril de 1498, o dia previsto para o ordalho, o povo de Florença se revoltou contra Savonarola. O Papa pôde, assim, capturá-lo e processá-lo, sob tortura. Confessou ser culpado de heresia e de vários outros crimes e, em maio de 1498, foi queimado na fogueira junto com 2 seguidores. Recentemente, foi beatificado.